vemos que ele vai separar um grupo. E esse grupo, ele vai ensinar a palavra. Ele vai falar sobre o reino dos céus. Ele vai ensinar não só a palavra, mas colocar em prática a palavra. Porque Jesus, ele não só falava, ele vivia o que ele falava. E muitos dos discípulos foi aprendendo com Jesus. Não foi da noite por dia para um dia que eles mudaram assim no piscar de olhos, não. Os discípulos, Pedro, inclusive Pedro, só foi transformado e mudado o velho homem, aquela casca grossa, a arrogância dele, a partir do momento que ele abre o coração para o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que ele desce, rasga o teu peito, o teu coração, a tua alma, para que a graça de Deus, de Cristo, pudesse entrar no seu coração. Eu vou entrar onde eu comecei, mas onde eu vou andar. Existem pessoas que vêm para a casa de Deus, mas não abrem o coração, não deixam a graça de Deus o alcançar. Jesus Cristo morreu na cruz por todo mundo, mas são poucos que rasgam o peito para falar: eis-me aqui, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. É andar segundo o Espírito, não segundo a arrogância, não segundo a soberba, não segundo o ódio, não segundo eu não gosto da cara dele, eu não gosto da cara dela. Isso aí, meus irmãos, o céu está fechado as portas para esse tipo de pessoa. Nós temos que rever os nossos conceitos e agora. É mudar comportamento agora. Jesus preparou os discípulos, sim, os primeiros. Jesus ensinou os discípulos, sim, ensinou. Mas será que eles acataram? Só foi converter depois que Jesus foi para a glória, enviou o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, ele não é sem educação ao diabo. Ele não entra para desgraçar a vida da pessoa. Ele bate no teu coração. Se você abrir a porta e viver, e ler a palavra, procurar viver a vontade dele, e ele crescer e você diminuir o teu eu, ele vai trabalhar na tua vida e você vai alcançar a glória de Deus. Você vai ganhar alma para o Senhor. Mas se você quiser viver o teu querer, vai ser impossível de deixar essa manifestação do Espírito Santo de Deus. Agora voltando aqui no princípio, que eu vou onde Deus manda ir. Vemos aqui que os primeiros discípulos foi Pedro, que era Simão Pedro, Tiago e João. Esses homens eram pescadores. Simão Pedro era chefe dos pescadores. Ele era dono da empresa. Tiago e João trabalhavam com ele, eram sócios, trabalhavam com ele, mas o chefe era Simão Pedro, era uma empresa. E ali, por que Jesus vai chamar logo pescador? Homens que ficam o dia inteiro, ou seja, a noite toda. Porque pescador, tem pescador que trabalha o dia todo no sol quente. Mas tem pescador que vai lançar a rede pela madrugada. A Bíblia vai dizer aqui que eles pescavam a noite toda, porque eles eram especialistas na pesca. Mas aí você pode perguntar: por que Jesus nos chamou um doutor para ser primeiro discípulo dele? Por que Jesus nos chamou mestre da lei, que era doutorado na Torá, e que sabia de qual os livros Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia? Por que Jesus não vai chamar esses homens que tinham autoconhecimento para ser os seus primeiros discípulos? Sabe por quê? Jesus não olha pela aparência como o homem olha. O homem só te dá valor quando você é importante ou tem algo para poder oferecer. Quando você erra um pouquinho, às vezes você faz uma tabuada,
Você acerta 9 números. Se você errar um, já conta o seu erro para você, te descarta, você já não presta mais. Toda vez que olha para sua cara, só pensa no teu erro, mas não vê o que Deus tem, que Deus faz na sua vida. E aqui Jesus, por que ele vai chamar pescador? Sabe por quê? Porque para Jesus, pescador tem qualidade. Muitas das vezes você aí é desprezado. Muitas pessoas olham para você e acham que você não é nada por causa do seu jeito de falar, seu jeito de vestir, a sua criação. Mas ninguém te conhece. Quem te conhece é o Deus que está no céu. Ele sonda o teu coração. Ele sabe aquilo que está dentro do teu coração. Então por isso que ele escolheu você para estar aqui. Você poderia estar na sua casa. Você poderia estar dentro de um bar. Você poderia estar em qualquer lugar. Mas se você está aqui, é porque ele te escolheu. É porque você é um dos povos que ele chamou para ser discípulo dele e ser transformado pelo Espírito Santo. É verdade. Talvez você pensa, eu não estou da maneira que eu deveria estar, porque eu sei que eu preciso mudar O muito. Espírito Santo da verdade. Mas Jesus está aqui dizendo para você: eu sou o teu professor. Eu sou aquele que sonda o teu coração e te perdoo, e te ensino, e te corrijo, assim como a irmã Elisângela falou, sobre o barro na mão do oleiro. Ele faz o vaso, mas se o vaso estiver na igreja, que está lá fora, vivendo de qualquer maneira, até no pensamento, a intenção do seu coração, o papai sabe de tudo. Você pode mostrar uma aparência para o homem de um jeito. Pode vir aqui na frente, dar saudação, pregar, cantar. Estou falando para mim também. Eu sou ser humano, eu sou barro na mão do oleiro. E a espada corta aqui primeiro. E a palavra de Deus, ele está aqui para corrigir nós, para nós alcançar graça lá no céu. Ele é poderoso. Então, ele está aqui dizendo para mim e para você: eu te escolhi para ser discípulo. Perfeito não tem ninguém, mas se você se achegar a ele, cada dia você se achega à perfeição. Sabe por quê? Porque você esvazia o seu eu e fala: eis aqui, Jesus, quero fazer a tua vontade e não a minha. Porque se você às vezes acha que você não tem utilidade, mas se você está dentro da casa que tem a palavra de Deus, pode ter certeza, ele está dizendo assim: ei, você é um dos discípulos que eu chamei, que eu estou trabalhando no coração, estou trabalhando na mente, estou lapidando. E o pescador, talvez, muitos poderiam pensar: por que Jesus vai chamar logo o pescador para ser discípulo, gente? Pescador fica fedendo peixe, pescador só fica no alto mar. Não, se você souber a qualidade que tem, vou falar quais são elas. O pescador, quando ele não está no alto mar pescando, ele está lá lavando a rede. Ele está sempre em atividade, ele está trabalhando em todo o tempo. Jesus escolhe gente que tem atividade, pessoa que sempre está trabalhando na obra dele, tem disponibilidade. Tem pessoa que só tem gogó, só tem palavra, mas quando vai colocar a mão em obra, atividade, ele tem fruto nenhum para fazer. E aqui o pescador, você vê, quando ele não está pescando, ele está o quê? Lavando a rede. Quando está lavando a rede, está tampando os buraquinhos do barco, está pintando o barco, está limpando o peixe, está vendendo peixe. Ele está trabalhando em todo o tempo. Então Jesus olhou assim: eu não olho como MV, só porque tem teoria, só porque tem palavra bonita, mas eu olho aquele que tem prática. O testemunho fala mais do que palavras bonitas. O testemunho, você ser conhecido por Deus, vale mais do que você ser conhecido pelo homem e ter fama. Não adianta nada nós ser conhecido no mundo, no Brasil, ter nome, mas diante de Deus nós não somos reconhecidos.
Deixa Jesus chamar você pelo teu nome. Para de deixar as pessoas te colocar para baixo e dizer que você não é nada. Se você tem força para estar na casa de Deus, que ainda tem fôlego para falar do amor dele, quem te chamou foi ele, quem te conhece é ele. Porque se você fosse uma pessoa que não prestava, igual muitos falam por aí, nem na casa de Deus você estaria lá fora só fazendo coisas ruins na vida das pessoas. É porque tem qualidade dentro do teu coração. Para de pensar que você não serve, não tem utilidade para nada. Jesus te chamou como discípulo para fazer a obra dele. É verdade, Deus. E a Bíblia vai dizer que esses homens, Pedro, Tiago e João, pescaram a noite toda, mas não pegaram nada. Quando fala nada é nada, não é um, nem dois, nem três. É Deus. Os homens eram especialistas. Pegavam muito peixe todos os dias. Meu Deus. Ali era uma empresa. Pedro teria o quê? Que pagar os sócios. O homem, se não ganhar o pão de cada dia, ele fica desesperado. Isso é a sua natureza. Porque tem que levar o leite para dentro de casa. Tem que levar o pão de cada dia para dentro de casa. Se o homem não conseguir serviço, ele fica quase doido. Desculpa a expressão. E Jesus, Deus não serve. A Bíblia não vai falar, mas é isso. Eu vou conjecturar Deus dizendo assim, Deus pensando assim: eu vou fechar a porta da produção dele. Eu vou fechar a empresa dele. Eu vou apertar, eu vou arrochar. Aleluia. Aquilo que todo dia ele vai e pega muito, eu vou fechar, ele vai pegar nada. Entenda aí o que você está passando aí, ó. Não é só financeiro, não. Do nada, algo aconteceu na sua vida que você está assim, ó. Jesus, tem misericórdia. É verdade, O Deus. negócio está arrochado. Oh, santo. Eu tenho certeza que tem pessoa aqui que veio para a igreja porque o negócio está arrochando lá. Só vem para a igreja quando arrocha. Aí Deus tem que apertar mesmo para mostrar a ele e dizer para você: eu estou apertando, porque é para você parar um pouco, para dar ouvido à minha palavra e entender o que eu quero fazer na tua vida. Para você entender e deixar eu entrar dentro do teu barco e manejar a tua vida. Porque o pescador todo dia estava entrando no barco e manejando o teu jeito, lançava a rede e pegava. A vida dele estava muito boa. Até aí ninguém procurava Jesus. Até aí ninguém procurava Deus. Tem uma parte da Bíblia, porque depois que minha sobrinha faleceu, eu meditei bastante. Em Provérbios, se eu não me engano, vai dizer assim: que é melhor uma casa com luto, um caixão dentro de casa com luto, com morte, do que uma mesa farta. Por quê? Quando morre alguém, quando tem luto, quando o negócio aperta, a situação estreita, nós começamos o quê? Nós paramos. E quando a gente olha para aquele corpo que está gelado, frio, duro, aquela pessoa que outrora era sorridente, aquela pessoa que está com você há poucos momentos, e você olha e você pergunta: aonde está esta pessoa? Agora esta casa que ela morava está vazia, está fria. E aí a morte, ela começa a trabalhar no coração do homem. O homem pensa: nessa vida nós não valemos nada sem Deus. Nós estamos apenas na terra vivendo um processo, uma prova, uma etapa que ela passa muito rápido. Outrora eu tinha os meus 16 anos quando aceitei Jesus, hoje eu tenho 29. Outrora você era mocinha, agora você já está indo o quê? Já passou da juventude, depois vai para a idade, vai avançando, até que a morte pega, mas a morte pega os novos também.
Levanta a mão pro céu e dá glória a Deus se você está aqui. Muitas das vezes você pensa assim, Senhor, o Senhor fez tanta coisa na minha vida. E eu ainda não entreguei a minha vida. O Senhor já falou comigo que tem uma obra na minha vida. E eu ainda não entreguei a minha vida por inteiro. Mas Deus ainda está te dando chance. É verdade, Senhor. Está te dando oportunidade. É verdade, Deus. Porque quando, às vezes você não vai, mas tem hora que Ele permite alguém da família descer. Ele permite alguém da família descer porque o vaso passa por um momento difícil, mas ele não entende o que Deus quer falar. E às vezes o negócio começa a rochar e começa a estreitar. Porque às vezes a gente não libera o perdão. E ali Deus, a palavra do Senhor fala, mas Deus permite coisas acontecer para o nosso coração amolecer. Isso acontece. E uma mesa quando está farta, as pessoas só querem o quê? Beber, se alegrar, sorrir, cantar. O mundo lá fora quer prostituir, quer fumar droga, quer roubar, quer matar, quer prostituir, quer fazer tudo. Mas esquece de Deus. Mas quando morre alguém, a gente lembra que nós precisamos de buscar a Deus, porque existem dois caminhos: céu e inferno. O céu, ele é estreito, o inferno, ele é largo. E qual caminho você está caminhando? Você sabe, porque Deus, ele dá o peso na nossa consciência. O ser humano já nasce com a consciência de saber o que pode e o que não pode. Tem coisas que não pode, mas ele faz, porque a carne é algo que ela sente satisfatória. Mas cuidado, porque o salário do pecado é a morte. E a morte é a eternidade, o fogo eterno. Isso tem que ser pregado. Não adianta, a palavra é enjoada, a palavra é dura, mas ela tem que confrontar, porque a verdade te leva à salvação. E aqui os discípulos foram o quê? Apertados. Eles não eram discípulos, para eles entenderem. A Bíblia diz que lançaram a rede a noite toda e não pegavam nada. Mas quando o dia amanhece, eles estavam que lavaram. A Bíblia diz que eles lavaram a rede. Ou seja, se eles estivessem querendo desistir para nunca mais voltar, eles teriam jogado a rede suja para nunca mais voltar. Mas eles lavaram a rede, porque eu tenho certeza que no fundo do seu coração ainda tinha a expectativa de outro dia ou outros dias seguintes de voltar e lançar a rede. Ei, talvez você tenha tentado muito e tem sido muito difícil. E muitas das vezes você pensa em parar de lutar, de esforçar, de acreditar. Mas Deus está dizendo: continue lavando a rede, tirando o que é lixo, tirando o que é lodo, tirando o que é ruim, costurando a rede, que pode ser o teu coração que está com ferida, porque Jesus, ele está à beira da praia pregando para os discípulos. A Bíblia vai dizer que quando o dia amanhece, eles encontram com Jesus à beira da praia. Jesus estava pregando para uma grande multidão. E a Bíblia diz ali que eu li, que a multidão oprimia, ou seja, apertava, sufocava Jesus para ouvir a palavra. Ou seja, o Lucas, vou colocar aqui, Jesus está aqui. Aí a multidão, ele está explicando a palavra está tão bonita que a palavra de Deus, ela nos atrai, ela é gostosa. Aí Jesus está falando e a multidão está apertando, em frente, apertando. Então eles o quê? Gostava tanto de estar perto de Jesus, gostava tanto de ouvir a palavra. O interessante é que a Bíblia está afirmando que gostava de ouvir a palavra. Porque tem muita pessoa, isso é verdade, tem que ser dito, tem muita pessoa que só vai na igreja para receber revelação. Tem muita pessoa que só vai na igreja para receber uma cura, um milagre. Quando vê um pregador de fora que ora muito, que busca muito, que paga preço, que o paralítico levanta, que vomita a bruxaria, aí a pessoa vai lá só para ver os milagres acontecer. Só que o interessante aqui é que a multidão, ela foi ali para ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Que a palavra de Deus é que salva, é a palavra de Deus que
liberta, é a palavra de Deus que leva para o céu. Será que tem crente aqui que vem na igreja para ouvir a palavra de Deus? Porque enquanto você procura ouvir a palavra e colocar em prática a palavra de Deus, todas as bênçãos de Deus seguirão a tua vida. Não seja aquele que só vem para achar bonito e só para gostar, mas seja aquele que ouve e coloca em prática a palavra do Senhor. Enquanto Jesus estava falando, os homens estavam lavando a rede e ouvindo a palavra de Deus. Talvez você entrou aqui e pensou assim: a minha vida está muito difícil, as coisas estão apertando. Ei, se os discípulos tivessem pegado peixe a noite toda aquele dia, eles não teriam vindo de manhã para ouvir a palavra de Jesus. Então, enquanto Jesus estava falando, eles estavam lavando a rede. A Bíblia diz que Jesus olha para a praia e tinha 2 barcos, um perto do outro. E Jesus entra dentro do barco de Simão Pedro, que era o Pedro, que ele era chefe, que ele era dono da pesca, da empresa. Por que Jesus vai entrar dentro logo do barco de Pedro? Porque Pedro era o chefe, ele tinha que pagar. E Jesus, ele não olha como o homem vê, Jesus olha para o coração. Então Jesus sondou o coração dele, a alma dele, a mente, a mesma coisa. A mente, o coração. Sondou a alma dele e viu que ele estava desesperado. E viu que ele estava arrasado. E ali, Jesus resolveu entrar dentro do barco dele. Eu vou entrar dentro do barco dele e vou organizar aquele negócio. E eu vou fazer uma surpresa na vida de Pedro. Ei, enquanto você para, enquanto você entrou aqui nesta noite para poder ouvir a palavra de Deus e você deixar ela tomar posse, se você tomar posse da palavra, deixar ela tomar posse da sua vida e sair daqui para fora e colocar em prática, você pode ter certeza, se você deixar Jesus entrar dentro do teu barco e ouvir a orientação de Deus, a sua vida será transformada. Essa tristeza que está no seu coração, esse momento que Jesus permitiu que apertasse na sua vida, só para você ouvir a palavra dele, só para você virar discípulo dele do jeito que ele quer, você pode ter certeza que algo grandioso e sobrenatural vai acontecer na tua vida. Mas você precisa entender o propósito de Deus na sua vida. Por que você nasceu? Qual é o propósito dessa luta que você está passando? Qual é o propósito? Só você entender o que Deus quer na tua vida, aí uma coisa vai ser mudada e transformada. Aí quando Jesus começa a falar, Jesus começa a pregar, Jesus pede para afastar o barco um pouquinho da terra, porque a multidão estava apertando. É por isso que ele pediu para afastar, para ele falar com mais fluência. Mas o que eu entendo com isso também, trazendo na revelação dentro da palavra, é Jesus dizendo: ei, você tem que afastar um pouquinho o teu barco. O barco quer dizer assim, a sua jornada, a sua vida, o teu pensamento, que é o teu pensamento que guia você. Então, quando você afasta um pouquinho das coisas da terra e se liga nas coisas espirituais, se liga no Espírito Santo de Deus, o mover de Deus começa a acontecer na tua vida, porque a água simboliza o Espírito Santo. Enquanto você deixa Jesus entrar no teu barco e você afasta um pouquinho das coisas da terra, afasta um pouco das coisas de carro, de cavalo, de coisas assim, de materiais, que a Bíblia fala. Tem muitas pessoas que estão preocupadas com o carro e com o cavalo, mas esquece de buscar o Senhor de todo o coração. Se liga mais no espiritual, busca mais o Espírito Santo, entrega a tua vida para o Senhor e deixa Jesus remar teu barco e começa a buscar e ligar no céu. Porque muitas das vezes a gente vem para a igreja, sempre tem alguém, meus irmãos, isso acontece comigo. Tem dia que eu não consigo me ligar muito, mas tem dia que eu ligo muito. Sempre a gente vê aquele irmão, aquela irmã que está sentado no banco e está ali, glória a Deus, aleluia, e solta aquela rajada de línguas estranhas. Muitas das vezes ele nem está
glorificando alto, mas o seu coração está ali soltando de alegria e dando glória, e o olhar dele fica brilhoso. Isso é porque ele entregou, ele afastou das coisas da terra, ele ligou no céu, e ali ele está sentindo alegria. Ele às vezes está passando uma prova tão grande, está faltando arroz dentro de casa, tem 6 talões de energia para pagar, igual eu mesmo perdi minha sobrinha. Ontem eu estava mal, chorando, eu não dormi. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Se eu achasse pelo menos uma pessoa para orar comigo, não orar para mim, mas orar comigo, ainda eu estaria feliz. Meus irmãos, às vezes pessoas ligando para mim, ora para mim, pedindo oração, pessoas contando casos, coisas da terra. Ah, eu fui na casa de fulano, você tá boa, o sol tá quente, tá chovendo, eu não quero saber mais dessas coisas. Eu estava tão assim, tão carregada assim de tristeza, que eu queria afastar um pouco da terra, eu queria ligar no céu, eu precisava preencher esse vazio que estava no meu peito. Às vezes a gente fala assim: ah, eu estou triste, é porque eu não tenho condição financeira, eu estou triste porque eu não tenho carro, ah, eu estou triste porque não aconteceu uma promessa na minha vida. Ei, não é isso não, nós ficamos tristes, sabe por quê? Porque o nosso coração às vezes está vazio da presença do Espírito Santo de Deus. Tem pessoa aí que não tem nada, mas uma irmãzinha, quando ela dá lugar para Deus, às vezes não tem nada, mas a gente chinelinho mesmo. Quantas vezes lá atrás, quando eu aceitei Jesus, eu tinha só uma roupa, era 3 dias de festa, e eu ali: Senhor, já é o 2º dia que eu vou na igreja com a mesma roupa, eu não tinha nada de chinelo, mas ali quando eu chegava, eu sentia a alegria de Deus na minha vida, era muita alegria. Quando era no 3º dia de festa, eu falei: Senhor, eu estou com vergonha de ir com a mesma roupa, papai, me ajuda. Eu sei, eu não reparo nada, mas eu sei que tem gente lá que vai me reparar, Senhor, porque nem todo mundo vai para te adorar em espírito e em verdade. Quando eu acabei de orar, eu estava limpando a minha casa, uma irmã bate no portão da minha casa e fala: Samara, a minha mãe está te chamando lá em casa, que ela separou as roupas para você. Eu ganhei um vestido, eu lembro, lilás, muito bonito. Quando eu vesti, eu falei: estou parecendo uma princesa de Jesus. E ali eu fui para a igreja adorar o Senhor. Meus irmãos, muitas das vezes a gente coloca culpa nisso e naquilo. É porque não tem dinheiro, por causa disso que eu estou com essa angústia. Ei, começa a glorificar Deus. Afasta o teu barco da terra e liga no céu. Eu estou terminando, porque está tarde já, né? Afasta o teu barco da terra e liga no céu, que você vai ver o que Deus tem para a tua vida, a diferença que Deus vai fazer na tua vida. Já estou finalizando. Aí Jesus disse assim para Pedro: faze-te um arauto, lança a tua rede. Aí ele falou: mas Senhor, nós pescamos a noite toda, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Coitado, eles não sabiam de nada, né? Achavam que sabia toda a experiência de pesca, mas eles não sabiam que era Deus que fechou a porta para chamar ele para ser discípulo e para fazer um milagre na vida deles. As coisas estão apertando aí, está apertando é para você buscar mais Deus, para ele fazer um milagre, para você fazer aquilo que ele tem na tua vida, para você chegar mais diante dele, porque você é um vaso na mão dele, ele quer ver você cheio. Aí quando ele vai, ele ouviu a palavra, o negócio não é só ouvir a palavra, o negócio é colocar em prática. Ouvir, glorificar aqui dentro, chorar aqui dentro é fácil. Quero ver lá fora, lá, ó. Se você vai colocar em prática a palavra de Deus. Ele ouviu, mas Senhor, pescamos a noite toda, não pegamos nada, Senhor. Aí ele falou: mas por causa da tua palavra, eu irei. Ou seja, por causa da palavra de Deus, ele vai obedecer a palavra. Quando você obedece o que Jesus fala, você não tem frustração na tua vida. Quando você obedece o que Jesus fala, a circunstância pode estar dizendo não, mas Jesus está mandando você voltar. Só para finalizar aqui, ó, uma coisa forte, presta atenção no que Jesus está falando. É muito difícil você ter que voltar para aquele lugar que você foi humilhado. É muito difícil você ter que voltar naquela cidade que você foi humilhado. É muito difícil, mas se Deus mandar você voltar, se Deus mandar você lançar rede, você lança. Senhor, eu tentei, a minha empresa fechou, Senhor, não tem como. Vai,
E eles voltaram. Eles teve que voltar no mesmo lugar e trabalhar a noite toda. Mas como? Se Jesus está mandando você voltar, somente obedeça a palavra dele. Porque ele vai te honrar aonde você teve frustração. Ele vai te honrar aonde você esforçou muito, mas só lhe teve frustração. Você voltou sem nada. Mas Jesus veio aqui para dizer para você através da palavra dele. Se você ouvir a minha palavra, mesmo que está frustrado, ouvir a minha palavra e colocar em prática, a minha honraria chegará sobre a tua vida. E outra coisa, Jesus não quer pessoa que pesca só no raso. No raso você coloca o pé. No raso tem pessoa para te ajudar, as coisas terrenas. Mas Jesus está dizendo assim: você tem que ir para a profundidade. Vai pescar, vai lançar rede na profundidade. Porque na profundidade você vai pela fé. Você não vai na visão humana. Se você estiver no erro, se você quiser pescar e na profundidade de qualquer maneira, tu vai morrer afogado. Mas se você for buscar na profundidade com Deus, tem que ter oração, tem que ter vida no altar, tem que ter busca, porque aí quando você voltar aonde Jesus que você mandou você voltar, aonde tem frustração, aonde tem humilhação, Jesus está dizendo assim: lança a rede, porque quem está falando sou eu, e você vai pegar muito peixe. Você só pega peixe grande se você for para a profundidade, porque no raso, meu irmão, você não pega nada não. Se você está achando que vai fazer a obra de Deus só com palavras bonitas, mas não gosta de orar, não tem um coração quebrantado para poder perdoar, não ama o teu irmão, só tem pensamento errôneo na sua cabeça, só deixa o dardo do maligno inflamar no teu coração, você nunca vai ter profundidade com Deus, você nunca vai ter prosperidade, você nunca vai chegar no auge daquilo que Deus tem para a tua vida. Isso é a palavra de Deus. Não adianta você querer ser uma coisa, se Deus olha, você é outra. Vai descer na oração, vai pescar na profundidade, vai fazer o que Deus manda, e aí você vai pegar peixe grande na sua vida. E quando eles lançam a rede, a Bíblia diz que a rede enche de peixe. Aonde eles lançaram e não tinha nada. Eles foram para o mesmo lugar onde não pegava nada. Lançou a mesma rede, o mesmo barco no mesmo lugar. Isto é aonde você tentou, é aonde você foi humilhado, é aonde todos te desprezaram e acharam que Jesus não era na tua vida. É aí que Jesus vai dizer para você: é o mesmo barco, é a mesma rede, é o mesmo local, mas quem vai fazer o sobrenatural sou eu, porque eu te conheço, porque você ouviu a minha palavra e tomou posição em cima da minha palavra e colocou em prática. Por isso eu vou fazer o sobrenatural acontecer na tua vida. Quer que aconteça sobrenatural na tua vida? Ouve a palavra e coloque em prática a palavra, porque se você não colocar em prática, nada vai acontecer na tua vida. Para poder terminar, a Bíblia diz que o barco quase afundou de tanto peixe. De tanto peixe, o milagre que Jesus fez ali. Eles tiveram que chamar os amigos vizinhos para poder ajudar. Sabe o que é isso? Quando eles não pegaram nada, a Bíblia não vai dizer, mas eu vou conjecturar. Isso existe. Quando eles estavam lá lutando para pescar e não pegou nada. Eu imagino outros vizinhos, outras empresas de outros barcos, pessoas dizendo: ha, 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 ha. Eles não pegaram nada. A empresa dele, faliu. Não sabia eles que era Deus que fechou a porta. Não sabia eles que foi Deus que criou aquela circunstância para depois prosperar. Porque é melhor que um barco sem peixe e tendo Jesus dentro do que um barco cheio de peixe sem Jesus. Deus! Não adianta nada. Não adianta pessoas que falaram, que zombaram deles por não ter peixe, cheio de peixe, mas não tinha Jesus. Então é melhor um barco com Jesus, mas
Mas depois que chega a hora de Jesus falar, vai, a honraria de Deus chegará sobre a tua vida. Não é porque você é merecedor, é porque você honrou o nome do Senhor e tudo para a glória dele. Aí, quando eles chamaram, eles diziam porque a bênção de Deus foi tão grande na vida deles que até os amigos, os inimigos tiveram que receber um pouco da bênção e ver as maravilhas que Deus fez. Então entenda, o que Deus tem preparado para a sua vida, isso é para todos, isso é promessa de Deus, tá? Deus quer coisa boa para nós. O que Deus tem preparado para a tua vida é tão grande, é tão frutífero, o milagre, a porta que Deus tem abrido para a tua vida é tão grande, é tão grande, é tão grande, que você vai ter tanto, que você vai até distribuir para os teus amigos, para os teus inimigos, que eles vão ver Deus na sua vida. Mas para isso você não tem que bater de frente, para isso você tem que descer na oração e da glória, não orar, fazer oração de macumbeiro, mas orar para Deus converter os teus inimigos, porque precisa converter para nós morar no céu, tem que estar em comunhão. Então entenda uma coisa, busca o Senhor, ouve a palavra e coloca em prática. O negócio é a palavra, o negócio não é só ver milagre, querer receber milagre, é consertar a vida, ver onde está errado e colocar em prática a palavra de Deus, porque tem milagre, tem porta aberta, tem coisa frutífera de Deus para a tua vida. Se você crê, levanta a tua mão para poder receber. Eu estou aqui para profetizar a maior profecia, a palavra de Deus. Se você tomar posse, tome posse desta palavra. Tem milagre, tem bênção, tem prosperidade, tem salvação para a tua vida, para a tua casa e bênção para você. Mas recebe a palavra e coloque em prática a palavra de Deus. Agora faça como Pedro. Quando Pedro recebeu o milagre, a Bíblia vai dizer que ele cai e ele presta. Mas olha aqui, ele presta ao pé de Jesus e fala: afasta-se de mim. Fala com Jesus: afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Sabe por que ele quis dizer isso aí? Porque antes ele não reconheceu quem era Jesus, mas depois que ele ouviu a palavra e colocou em prática, ele viu o milagre acontecer, ele pensou assim: quem sou eu para andar do lado deste homem tão santo e tão grande e tão glorioso? Ei, a quebranta é esse coração duro. Jesus, se você ouvir a palavra, ele vai fazer. Mas aí, ó, se ajoelha e fala: quem sou eu? Eu não sou merecedor, eu não sou. Mas Jesus diz assim: a partir de hoje, vocês não vão ser pescador de peixe, vocês vão ser pescadores de alma. Vocês vão me seguir, o meu testemunho, eu vou preparar vocês e vocês vão ganhar muita alma. E quando Jesus foi para a glória, Pedro foi convertido. E quando Pedro estava com Jesus, não era convertido não, só converteu depois que o Espírito Santo, depois que ele morreu na cruz e aí perdoou os pecados e recebeu o Espírito Santo e abriu o coração. Judas morreu, teve um que tinha que trair, mas traiu. Pedro traiu, mas depois o quê? Ele se arrependeu e deixou a graça alcançar e ganhou 5.000 almas, 3.000 almas e a igreja cresceu. Então Jesus está dizendo: seja meu discípulo, porque eu te chamei para a grande obra. Então até aqui eu já finalizei a palavra. Eu pergunto, através dos louvores cantados, das orações, das saudações, da palavra de Deus sendo pregado, direcionado ao teu coração, eu pergunto para você: você aí que está parado, que só vem à igreja, mas ainda não levantou a tua mão para deixar a graça envolver você, que está passando prova a cada dia e ainda não entendeu, e sabe que Jesus está te chamando para ser discípulo, Deus está falando com você. Você aí quer entregar a tua vida para o Senhor, que Deus tem falado no teu coração, dá um sinal com a tua mão. Tem alguém? Tem alguém que está afastado, que quer entregar a vida para o Senhor? Porque Deus te trouxe aqui e você sabe que Ele falou com você. Eu falo mais uma vez: se tem alguém, dá um sinal com a tua mão onde você estiver. Se você está se sentindo insegura, porque sente que tem vergonha, no final do culto, chega até a mim e fala que eu e a missionária, um dos pastores, vamos estar orando por você. Amém?
Deus te dá essa oportunidade. Eu não sei o horário, gente. Me perdoa, pelo amor de Deus. Que oração.